Bom dia, bom dia. Então, começando agora aqui, nós temos o sistema nervoso. Ele é dividido, por exemplo, em dois tipos, né? O sistema nervoso central, esse SNC, e o sistema nervoso periférico. O que a gente vai ver nesse primeiro momento é o central. Mas aqui a figura, para a gente elucidar um pouco melhor, reparem, o sistema nervoso, então, ele é compreendido pelo central e pelo periférico. O que a gente vai ver nesse primeiro momento? O central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, ele é dividido nos nervos e gânglios. Então, são essas estruturas aqui que a gente vai dar uma estudada nas características, o que elas coordenam no nosso organismo e tudo mais. E na figurinha da direita, né, é a posição no organismo, né, no corpo, né? Então, por exemplo, o nosso sistema nervoso central, o encéfalo, está restrito aqui à região da cabeça, e aquele cordão nervoso que se espalha até lá, o cóccix praticamente, né? Uma região estrutural acima dos glúteos, nós temos esse cordão nervoso chamado de medula espinhal. O nosso encéfalo, então, essa região aqui da caixa craniana, nós temos a massa cinzenta e a massa branca. Lembra que o encéfalo nada mais é do que um conjunto de células, os neurônios, que são as células nervosas. Então, o corpo celular ele vai ter uma massa predominantemente cinzenta, já que é uma região mais densa, e a parte da massa branca ela é composta por aquele filamento do axônio, né, do filamento da célula nervosa, que é menos densa, por isso fica numa cor esbranquiçada. Então, a massa cinzenta é o corpo celular, geralmente ali acaba auxiliando, né, no controle, como, por exemplo, da pressão sanguínea, da respiração, dentre outras reações do organismo. E a massa branca, os axônios, responsáveis por receber e enviar os estímulos nervosos, né? Então, nós temos agora aqui, quando a gente fala do encéfalo, a gente olhando na figura lá embaixo, do lado esquerdo, né, a massa branca, que seriam ali as regiões dos axônios, né, aquele alongamento da célula nervosa. E aqui a massa cinzenta, ela fica aqui ao redor, essa massa mais escura devido à presença de corpos celulares. São bilhões de corpos celulares, bilhões de neurônios que existem no nosso cérebro, tá? Ou no encéfalo. Agora, quando a gente fala dele, o encéfalo, ele é toda essa região, tá vendo? Essas regiões coloridas, ou seja, a gente divide o encéfalo em basicamente três estruturas. É o nosso tronco encefálico, então o tronco encefálico, cérebro e cerebelo. Essas três regiões aqui compõem o encéfalo. Geralmente no popular a gente acaba falando cérebro, encéfalo, mas o encéfalo ele é cérebro mais o tronco encefálico e o cerebelo, tá? Repare que nessa figura existe uma correlação entre a cor do nome e a região do nosso encéfalo, que aquela região faz parte. Então, a gente vai detalhar cada uma dessas estruturas e, no caso, as principais funções que eles desempenham no nosso organismo. Não podemos esquecer do seguinte: seja o sistema nervoso central ou periférico, o tempo inteiro eles vão estar atuando naquela palavrinha chamada homeostasia ou homeostase. Ou seja, é quando o nosso organismo ele vai estar funcionando de uma forma equilibrada e ajustada, harmônica. Então, tudo que acontece ou tudo que o corpo tem que responder mediante um acontecimento, ele vai ter que estimular vias metabólicas, reações. E nós temos essas estruturas trabalhando, fazendo uma divisão de tarefas e coordenando esse equilíbrio, essa homeostase. Então, a primeira parte que a gente vai ver do encéfalo, tronco encefálico. Repare que o tronco encefálico ele tem aqui essas três regiões, o mesencéfalo,
a ponte e o bulbo. Como o próprio nome já dá a entender, repare que a ponte faz a ligação, tá vendo? Ó, do mesencéfalo com o bulbo. Então, a ponte é a parte de ligação entre essas duas regiões do tronco encefálico. E o mesencéfalo, geralmente, ele atua nas estruturas que estão relacionadas à visão, à audição. A ponte, além de fazer essa ligação, ela está atuando mais diretamente no processo fisiológico da respiração e transmissão do impulso nervoso. Aquele impulso que sai do encéfalo, ele vai passar para a medula para depois ir pelos nervos, sistema nervoso periférico, para chegar na extremidade da pele, do órgão ou de um tecido, de uma célula e desempenhar uma reação. O bulbo, galera, tá aqui, ó, frequência cardíaca e respiratória. Então, o bulbo, ele fica controlando principalmente a concentração do gás CO2, o gás carbônico. Quando a concentração desse CO2 no sangue está acima do normal, do tolerável, o bulbo vai sensibilizar as estruturas cerebrais para que aumente, que eles mandem respostas aos pulmões e ao coração para que aumente a frequência cardiorrespiratória. Então, o bombeamento do sanguíneo vai ser mais rápido e, ao mesmo tempo, a respiração também para eliminar o excesso de CO2 detectado pelo bulbo no sangue e, ao mesmo tempo, entrada do oxigênio. Depois do tronco encefálico, né, nós vamos ver aqui, ó, o cérebro. Então, o cérebro, tá vendo? Ó, falamos do tronco encefálico e das três estruturas. Agora nós temos o cérebro com essas duas principais regiões. O cérebro a gente divide ele em telencéfalo, que é essa porção aqui vermelha maior, né? É ela que geralmente a gente acaba, quando pensa em cérebro, a gente associa logo aquela estrutura toda ali de cima, né? E o diencéfalo está mais na região central, tá vendo aqui na cor verde? E o que acontece? É a partir dele que, de novo, a gente tem o controle da homeostasia. Sendo que no diencéfalo, você tem aqui algumas funções. Ó. O controle, por exemplo, pelo diencéfalo ocorre nas vísceras, então o controle do funcionamento dos órgãos, do comportamento emocional, do ritmo circadiano, aquele que controla e faz o corpo perceber se é dia, se é noite. Atividade motora involuntária. Então, por exemplo, o nosso coração bate sem o nosso controle, né? Então, na verdade, esses movimentos involuntários que não dependem da nossa vontade para a gente exercer aquela ação, tem aqui a participação do diencéfalo. Dele partem esses impulsos nervosos para desempenhar essas funções. Quando a gente fala do diencéfalo, a gente ainda pode ter uma classificação de duas regiões distintas e importantes, o tálamo e o hipotálamo. Como a gente pode ver, ó, o prefixo hipo, né, vai significar para a gente que é a região abaixo do tálamo. Então, aqui o tálamo parece esse grãozinho, né? E logo abaixo nós temos o hipotálamo, essa regiãozinha menor. E por que essa importância toda dessas duas regiões? Porque é o tálamo que faz a ligação, a conexão do sistema nervoso central com o córtex, que é aquelas regiões que vão participar do processamento das informações. Enquanto que o hipotálamo é a região de ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Lembra que o sistema endócrino são os hormônios. Então, todo estímulo aqui gerado pode servir, por exemplo, para sensibilizar as glândulas e essas glândulas que fazem parte do sistema endócrino fazer a liberação de seus hormônios. Basicamente, os hormônios eles vão estimular ou inibir as reações químicas do nosso organismo. Então, tudo começa com um estímulo nervoso que vai fazer essa conexão, essa ligação
com o sistema endócrino para estimular ou inibir essa produtividade hormonal. Então, o hipotálamo, geralmente, ele é bastante lembrado quando a gente pensa na ação hormonal. Então, está lá o hipotálamo, ativação de glândulas, a ação hormonal propriamente dito, e tudo isso pode ainda colaborar para fazer o controle da temperatura corporal, manter ali a temperatura ajustável, né? Então, por exemplo, esse sistema, com a participação do hipotálamo num dia quente, vai estimular, por exemplo, uma sudorese maior. No dia quente, a temperatura interna está acima do que deveria, e aí, pela produção de suor, a eliminação de calor vai forçar esse ajuste, essa queda na temperatura e a homeostase, a manutenção da temperatura corporal ideal. Além disso, nós temos também essa região do hipotálamo controlando o apetite, controlando o sono, as emoções, comportamentos sexuais, dentre outras realizadas por essa região. E aqui a última região, chamada telencéfalo, né? A gente falou do diencéfalo, que era do cérebro, e agora o telencéfalo, aquela região verdinha, né? Nós temos aqui a região dividida em duas partes. Essa região do meio, se chama ela de região hemisfério direito ou esquerdo, né? Lembra que ali o direito está do lado aí esquerdo, entre aspas, que na verdade é uma imagem espelhada, né? Então você está vendo aí o lado esquerdo e o direito, e essas regiões que dividem aqui, né, o lado esquerdo e direito, são ligadas, estão conectadas pela estrutura chamada corpo caloso, tá vendo? É como se fosse uma ponte, ó. É uma região de conexão entre o lado esquerdo e o lado direito, tudo bem? Então, o hemisfério esquerdo e direito, conectados pelo corpo caloso, forma o telencéfalo. Essa região verde que a gente está falando, essa região aqui vermelha que a gente está falando, né? A gente tem a região responsável pela interpretação dos sentidos. Então, tudo que você está tendo uma percepção sensorial, uma percepção externa ou interna, vai ser direcionado para os neurônios do telencéfalo para que eles possam perceber que estímulo é esse e o que o corpo vai desempenhar, qual é a reação nossa perante esse estímulo. Então, controla a movimentação, desenvolvimento de memória, raciocínio, emoções e tudo mais. O nosso córtex, né, o córtex cerebral, é uma região desse telencéfalo, então, e ela é responsável por fazer isso, por receber esses estímulos, por fazer a interpretação deles, determinando, assim, as respostas necessárias. Reparem que esse hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, a gente tem partes específicas sendo desempenhadas e controladas em uma dessas regiões. Então, por exemplo, né, o nosso lado direito é responsável pela consciência artística, pela criatividade, pela intuição, imaginação, as formas tridimensionais. Tudo isso está mais relacionado à memória, à interpretação e aprendizado pelo lado direito desse nosso telencéfalo. E quando a pessoa tem uma habilidade que ela estimula e desenvolve mais o pensamento analítico, o raciocínio, a linguagem, a escrita, as ciências exatas, controle da mão direita, tudo isso está representando aqui um desenvolvimento maior do nosso hemisfério esquerdo. Mas, Rodrigo, tu falou certo? Falei. Porque, na verdade, o estímulo, os nervos que saem do cérebro, da região do hemisfério direito, elas se cruzam com o que vem do lado esquerdo. Então, elas se cruzam e, por isso, o lado direito controla a mão esquerda e o lado esquerdo controla a mão direita. Tudo bem? Então, depois, para finalizar essa estrutura do sistema nervoso central, nós temos aqui o cerebelo.
O cerebelo é essa região que fica na parte de trás, né? Aqui mais ou menos na altura da nuca, tá? Essa região responsável, por exemplo, pelo equilíbrio e pelos movimentos desempenhados por um organismo. Observação que eu coloquei para vocês é que ele então é responsável por receber essas informações dos músculos, dos olhos, fazer essa conexão com o cérebro para que possa manter a postura corporal e também realizar os movimentos necessários na musculatura, seja para pegar um objeto, para focar, para caminhar, para correr, para sentar e por aí vai. Então, tudo isso que a gente viu até agora é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, voltando naquela primeira imagenzinha que a gente estava vendo lá, ó, o periférico é aquele que a gente fala de nervos e gânglios. Os nervos é aquela parte do prolongamento das células nervosas. Predominantemente, então, aqui nós temos os axônios. E os gânglios são aglomerações dos neurônios. Então, você tem uma massa densa, uma massa condicionada pelo corpo celular do neurônio. E nesse sistema nervoso periférico, a gente tem nervos, então, né, ou células, de forma genérica, assim podendo ser chamadas, de células ou nervos sensitivos, nervos motores e nervos mistos. De forma bem simples, o que a gente tem que lembrar? O sensitivo é aquele que recebe o estímulo, tudo bem? E ele vai levar essa informação para ser processada. Pode ser até a nossa medula espinhal ou o nosso encéfalo, lembra? Então, tudo aqui em azul, ó, do lado direito, está representado pelo sistema nervoso periférico, que está espalhado pelo corpo, percebendo, recebendo esses estímulos ambientais, por exemplo, ou estímulos internos dos órgãos e tecidos. Eles vão informar, vão levar esse estímulo até a medula ou ao cérebro, ou melhor, ao encéfalo. E depois dessas duas regiões do sistema nervoso central, eles vão mandar impulsos nervosos ao sistema nervoso periférico. Respostas, ou seja, o nervo agora vai ser chamado de motor. É aquele que traz a informação do encéfalo ou da medula para que você desempenhe uma determinada ação. Então, se você botou o dedo num prego, células nervosas vão sensibilizadas ali por aquela perfuração informar o cérebro ou medula para fazer com que você tire o dedo depois. Para tirar, vem um impulso nervoso que sensibiliza a musculatura, contrai e você tira o dedo, né? Aqui nós temos o sistema nervoso, então, periférico, que é dividido, ó, sistema nervoso, a gente falou central e periférico, e o periférico, a gente ainda subdivide ele em duas regiões, o somático e o autônomo. O somático, galera, reparem, são todas as ações voluntárias. Então, o sistema nervoso somático depende da nossa vontade para que a gente possa desempenhar uma determinada ação. Por isso está lá, ó, controla o músculo estriado esquelético. É o músculo da perna, do braço, das cordas vocais para você expor sua voz, o som e por aí vai. Todos os movimentos voluntários, sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso periférico autônomo, como o próprio nome diz, não depende da nossa vontade. Vai ser controlado de uma forma involuntária, independente. Então, o músculo estriado cardíaco, o coração, ele bombeia o sangue, ele contrai para bombear o sangue de forma involuntária, não dependendo desse controle por nós. E também o músculo liso, aquele que faz o revestimento dos músculos, né? Ou de alguns vasos sanguíneos, como artérias, veias, também realiza essa contração
sem a necessidade da nossa consciência, da nossa vontade em fazer essas ações. Ainda bem, né? Porque se a gente dependesse para controlar todas as estruturas do corpo, seria bravo. Então, aqui, ó, o nosso sistema nervoso autônomo, aquele de ações involuntárias, ele ainda pode ser subdividido em autônomo simpático e parasimpático. Aqui, galera, de forma bem geral, a maioria das ações no nosso corpo, o que o simpático estimula, o parasimpático vai inibir. Ou o que o parasimpático estimular vai ser inibido pelo simpático. Reparem, eu disse a maioria das vezes, porque em alguns casos o simpático e o parasimpático vão trabalhar juntos, de forma no mesmo sentido e não antagônicas em sentidos opostos, tá? Por exemplo, ó, aqui no gráfico, tá? Na tabelinha, melhor dizendo, da direita aqui embaixo, ó. Enquanto o sistema nervoso autônomo simpático vai dilatar a pupila, quando a gente estiver no ambiente mal iluminado, dilata a pupila, aquele pontinho preto no centro dos olhos, vai fazer com que entre mais luminosidade para, numa situação de escuridão, você perceber melhor o ambiente. Só que quando você está no ambiente oposto, um ambiente que você vai ter ali muita luz, eu não posso dilatar a pupila. Então, o simpático vai ser inibido e eu vou aqui estimular o parasimpático para permitir a contração da pupila. A pupila retrai, diminui, e aí, ao mesmo tempo, significa, então, que agora você não vai ter aquela sensibilidade nos olhos. Ou seja, muita luz no ambiente, não tem a necessidade da pupila ficar muito dilatada, né? Então, repare, um dilata, o outro contrai. Isso para a visão, em relação à retina. Outra característica, quer ver? Ó? Batimentos cardíacos. O parasimpático reduz. Então, ele vai inibir aqui, vai diminuir a frequência cardíaca. Enquanto que o nosso simpático vai estimular, vai aumentar os batimentos cardíacos. Então, eles são, na maioria das vezes, antagonistas, tá? Agora, dá uma olhada lá embaixo, na última função, ó. Eles trabalham junto com o processo do aparelho reprodutor para a ejaculação. Então, enquanto que o parasimpático promove a ereção, o simpático promove a ejaculação. Então, eles aqui estão trabalhando em conjunto, por exemplo, no ato sexual. Eles não seriam antagônicos nesse passo, nessa característica. Tudo bem? Então, na maioria das vezes, eles se comportam como hormônios, como reações antagônicas, tá? Mas não é na sua totalidade, em 100% das ações. Aí tem aqui dois exemplos importantes para a gente, quer ver? Ó? Numa situação de luta ou fuga, que envolve medo ou estresse, né? Você vai ter aqui a liberação de norepinefrina. Essa liberação lá no nosso cérebro vai fazer com que a suprarrenal, que é uma glândula localizada em cima dos nossos rins, vá liberar o hormônio chamado epinefrina ou adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. Tudo isso daqui é liberado com um propósito. A liberação desses hormônios vai aumentar a frequência cardíaca, respiratória, a pressão arterial, para que você consiga bombear um volume sanguíneo com oxigênio e nutrientes até as células. Chegando lá, eu vou aumentar o metabolismo da glicose, ou seja, eu vou aumentar a quebra da glicose e logo, consequentemente, formar mais energia, porque o músculo está precisando dessa energia devido à situação de medo e estresse, luta ou fuga.
ou seja, essa quantidade excessiva de glicose quebrada, de energia gerada, é para que você enfrente ou fuja daquela situação, né? Ao mesmo tempo, ocorre, através da liberação desses hormônios, dilatação da pupila, dos brônquios, ou seja, a pupila dilata para a entrada de maior luminosidade, para você enxergar melhor os objetos e as circunstâncias ao seu redor. Aumenta a frequência respiratória, logo os brônquios também vão ter esse processo de dilatação, mediante outras reações em cadeia que vão permitir você ter uma atitude rápida, uma atitude eficiente para esse momento de luta ou fuga. Então, é uma ação hormonal que está desencadeando várias respostas no nosso corpo ao mesmo tempo para preparar você a desencadear aquela reação. Isso o sistema nervoso autônomo simpático que fez, por exemplo. Aí, como você naquela situação é momentânea de luta ou fuga, você estimulou tudo isso. Depois que aquela situação estressante passou, eu tenho que diminuir e voltar para a frequência normal, respiratória, cardíaca, para voltar para a situação de repouso. Então, para voltar ao repouso, agora o parasimpático vai produzir e liberar o hormônio chamado acetilcolina. Esse acetilcolina vai inibir o simpático, vai inibir a liberação da norepinefrina que a gente falou ainda agora. Então, nesse caso, já que inibiu o de cima, a frequência vai diminuindo, a pupila vai contraindo e as reações todas estimuladas no exemplo anterior vão sendo inibidas para voltar para a homeostase, para voltar para a situação de equilíbrio e de repouso. Então, é o ajuste que o corpo faz para ter uma reação ou para voltar para o repouso que vai ser controlado pelo simpático e pelo parasimpático. Tudo bem? Reparem só uma curiosidade, tá? Que o sistema parasimpático, ele tem aqui o estímulo vindo da região do cérebro e da região lá de baixo, tudo bem? Próximo ao nosso córtex. Então, nas extremidades, nós temos os nervos, as células nervosas que estimulam o sistema nervoso autônomo parasimpático. E nessa região do meio, né, dali da coluna, das costas, da lombar, você tem os nervos, as células nervosas estimulando a região do sistema nervoso periférico autônomo simpático. Então, simpático, região mediana, extremidades, o parasimpático. Aqui nós temos o sistema nervoso ainda, né? Quando a gente se relaciona o famoso arco reflexo. Repare que nem toda reação que a gente vai ter vai ser transmitida a partir do cérebro. Esse caminho para sensibilizar várias células nervosas até o cérebro e voltar para a região, para que você tome uma ação, né? Às vezes pode, apesar de ser rápido, às vezes pode ser lento de uma forma que comprometa e prejudique o organismo de algum jeito. Então, na verdade, a gente desenvolve por memórias, né? A partir do momento que você já passa por uma situação daquela, você já sensibilizou aqueles neurônios de alguma forma, você consegue, por exemplo, fazer uma resposta mais curta, uma resposta já mais rápida, né? Que a gente vai chamar de arco reflexo. Resposta essa que é mais rápida, então ela é imediata e autônoma. É uma resposta que não vai depender do processamento. Você involuntariamente acaba fazendo aquele movimento no automático, né? Então aqui, por exemplo, né, exercícios por repetições ou numa situação dessa emergencial como na figura, né, um dedo colocado próximo ao fogo,
Ou, se você pisar num prego, você vai ter um instinto que a gente fala de retirar rapidamente a mão da região. Você não está processando e ali está assim, encostei a mão no fogo. E o fogo queima, vai aumentar a temperatura, vai matar minhas células. Você sabe disso, mas você não pensa em tudo isso. Você instintivamente tira a mão. Então, se a gente pudesse até traduzir isso de uma outra forma, é como se você se pudesse filmar em super, ultra, mega câmera lenta, primeiro você ia tirar a mão e depois você ia ver a boca com aquele delay, com aquele atraso, fazendo um som de dor, né? Então, essa reação do arco reflexo é muito rápida. E aqui, ó, o que acontece? Nós temos uma resposta rápida que vai sensibilizar as células nervosas que vão até a medula espinhal e voltam com o nosso estímulo nervoso da reação para tirar. Então, na verdade, não vai até o encéfalo, vai na medula e volta para que você não perca tempo e minimize possíveis prejuízos ao organismo. Então, aqui, como é que seria o caminho, né? Repare, ó, nervo sensorial ou aferente é aquele que vai perceber e vai receber o estímulo do ambiente. Esse estímulo do ambiente ou internamente vai ser encaminhado pelas células nervosas até a medula espinhal. E da medula espinhal parte um estímulo nervoso com a resposta. No caso aqui, o neurônio ou nervo motor eferente. Ele que vai sensibilizar, por exemplo, a musculatura para contrair e você tirar a mão do fogo. Então, olha aqui na figura, ó, o braço, onde tem aqui a mão com o dedo próximo da chama. Repare, no dedo existem as células nervosas que estão ali conectadas a essa superfície corporal, chamada de nervo sensorial ou aferente. Ele vai receber esse estímulo do calor, da chama, do fogo, e vai transformar isso em impulso nervoso que percorre esse neurônio, passa por essa raiz dorsal da medula espinhal, essa região daqui, chega na medula, passa por um processamento para que você retire a mão de lá. Esse processamento rápido, né, é realizado aqui na medula. O neurônio associativo faz a ponte entre o neurônio que trouxe o estímulo, a percepção, e depois do processamento ele passa essa informação, esse impulso nervoso, ao neurônio motor. Esse neurônio ou nervo motor chamado eferente. Aferente trouxe, eferente saiu. Esse neurônio eferente ou motor sai pela região chamada raiz ventral da medula espinhal, percorre essas células nervosas até chegar no músculo aqui, por exemplo, do braço, para contrair ele e fazer o encurtamento do seu braço. Então, o dedão que estava lá próximo da chama, o dedão vai afastar e assim vai evitar um dano maior. Então, essa resposta, embora toda essa explicação tenha demorado absurdamente, na verdade, ela é em questões muito, muito, muito rápidas, de milissegundos, né? Menos do que um segundo, você percebe que essa resposta vai ser realizada. Então, aqui, aquele exame, né, que alguns médicos vão fazer para testar o arco reflexo, né? Uma perna relaxada, apoiada, ali na altura da coxa, você tem aquele martelinho que ele pega no tendão, e aí nesse tendão vai sensibilizar células nervosas, musculares, vai trazer o estímulo à medula para, ó, estão tocando aqui minha perna, e aí volta a reação para contrair a região e a perna levanta, né? Então, todos os arcos reflexos, independente de qual tipo seja, vai obedecer esse padrão. Nervo sensorial ou aferente ao que recebe o estímulo,
encaminha até a medula e não para o cérebro, ou melhor, encéfalo, que vai desencadear uma resposta através do neurônio ou nervo motor. Tudo bem? Então, galerinha, é isso daí. Muito obrigado aí por mais uma aulinha. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem, é só anotar, façam os exercícios, perguntem aos professores ou monitores, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aulinha.